Voltamos com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. No primeiro bloco, conversamos com o professor Daniel Pinheiro Hernandes e com João Vitor a respeito da ética médica. E agora vamos conversar com a professora do curso de Medicina Veterinária, que está aqui conosco, professora Cecília Pombo. Tudo bom? Seja muito bem-vinda, professora. Professora, conta pra gente um pouquinho o que exatamente significa segurança alimentar. Bom, segurança alimentar é um tópico bastante complexo, né? Que está relacionado a vários aspectos da manipulação desse alimento. A segurança alimentar, ela começa no processo produtivo lá da semente de um vegetal, porque existem micro-organismos, sementes que são geneticamente modificadas para resistência de doenças que podem afetar aquela semente, o desenvolvimento desse vegetal, e vai perpassando por toda a produção, transporte, até chegar no local de produção da indústria, que tem todos os aspectos relacionados à manipulação desse produto dentro da indústria, né? Até chegar ao consumidor. A mesma coisa acontece para os produtos de origem animal, né? Que a segurança alimentar começa lá na criação desse animal, quando ele nasce, que tem que tomar os cuidados com a saúde desse animal, o ambiente onde ele vive, para não haver nenhum tipo de micro-organismo ou doença que possa atingir esse animal e futuramente, quando ele chegar na cadeia produtiva até o consumidor, gerar algum dano ou agrava a saúde do consumidor, né? Então, segurança alimentar é um assunto bastante complexo, falei bem simples, né? Um tema muito complexo. Então, pelo que você está explicando, vai desde da origem, né, da sementinha. Exatamente. Ou do bichinho, né, do bezerrinho, o pintinho, até, né, o bife, a mesa do consumidor, até a salada, até a gente consumir aquele produto na nossa mesa no dia a dia. E por que é tão importante para o consumidor, né, para a gente que não trabalha nessa área especificamente, acompanhar ou tentar se informar um pouco sobre a origem desses alimentos? É possível isso? Sim, é possível e o consumidor deve fazer. O consumidor ele funciona como um parceiro de todas as instituições de fiscalização, as próprias indústrias, para gerar um produto de melhor qualidade e verificar se realmente estão sendo cumpridas as normas que regem a segurança alimentar. Quando o consumidor ele tem conhecimento sobre segurança alimentar, ele se torna mais exigente. Então, hoje em dia, todo mundo tem conhecimento sobre alguns aspectos relacionados à manipulação de alimentos, a como ele deve ser comercializado dentro de um mercado ou manipulado dentro de um restaurante. Então, pelo fato de se ter esse conhecimento, o consumidor torna mais exigente. E se ele torna mais exigente, o prestador de serviço ou o comerciante toma mais cuidado porque ele não quer perder aquela clientela, né? Então, o conhecimento em relação à segurança alimentar se torna importante, sim, para ajudar a cada vez termos menos problemas em relação à saúde da população de forma geral. Se o consumidor tem esse tipo de conhecimento, acaba esbarrando numa questão bastante interessante, que é o fato dele não ficar doente. Se ele não fica doente, ele não vai para um posto de saúde ou procurar saúde médica. Se ele não procura saúde médica porque ele tem esse tipo de conhecimento, não gera tanta demanda dentro dos postos e outras unidades de saúde, causando uma sobrecarga, pelo simples fato dele ter conhecimento de como se alimentar ou como proceder na manipulação de algum alimento ou até mesmo de algum produto de higiene que vai entrar em contato com aquele alimento, que pode gerar uma intoxicação alimentar. Mas, professora, quando a gente vai assim no supermercado, né, aí às vezes você olha lá, tem um queijo, uma promoção, né, aí tem o rótulo, né, naquele queijo, você olha assim, né, o queijo parece que tá legal, mas já passou ou tá pertinho da data de validade.
É importante a gente ler o rótulo e Muito. de repente arriscar, eu vou levar e tal, porque parece que tá bacana, não vai fazer mal, aproveitar a promoção. Às vezes aproveitar a promoção é legal, mas a grande arma do consumidor é o sensorial. Cor, odor, a textura, o visual, né? Tudo aquilo que gera um aspecto repugnante para a gente não vai consumir. Se a gente percebe que o odor está desagradável, não vai consumir. Ou tá um cheiro muito forte. Exatamente. Então, realmente, a questão da leitura do rótulo é uma prática extremamente importante, porque por vezes a data da validade passa e a gente não percebe. Apesar de dentro de um supermercado existir um responsável técnico que vai avaliar todos esses parâmetros e tem que verificar a data de validade, porque ele não pode permitir que um produto seja comercializado com a data de validade vencida, que isso acarreta problemas legais para o comércio. Entende-se que é difícil, é um volume de produtos muito grande, tem que se ter um controle. E, por vezes, pode acontecer de aparecer um produto em vencimento. E o consumidor, lendo aquilo, né, aquele rótulo, ele vai saber se aquilo ali pode gerar um problema para ele. Dentro de um rótulo você encontra as mais variadas informações, desde os valores nutricionais que tem naquele produto. Uma pessoa, por exemplo, que é muito importante, né, uma pessoa que, por exemplo, é diabética, não pode consumir o açúcar, e aquele produto, por vezes, pode conter açúcar e ela não ter o conhecimento, apesar da legislação estabelecer que o indivíduo que é diabético, em função do indivíduo ser diabético, é obrigatório o aparecimento do dizer produto diet ou não, né? E a mesma coisa para as pessoas que têm problemas de doença celíaca, que é aquela pessoa que tem intolerância ao consumo de glúten, né? Então, essas informações vão ser encontradas no rótulo. Isso tudo perpassa pela segurança alimentar, porque a segurança alimentar é todo e qualquer problema que possa gerar dano ou agravo ao indivíduo que está consumindo aquele alimento. E para a pessoa que vai, por exemplo, no açougue, né? Porque no supermercado a gente tem o rótulo dos produtos, né? Já vem na embalagem e tudo mais. Mas quando você vai no açougue, tá a carne ali exposta e as pessoas vão pedindo, eu quero tanto de patinho, tanto de contrafilé. Como é que você tem uma maneira que o consumidor possa ficar mais atento, mais esperto a respeito da qualidade daquele estabelecimento, a respeito da segurança alimentar? Sim, existem algumas coisas que devem ser observadas. Dentre elas é uma obrigação do local onde está sendo comercializado a carne, apresentar para o consumidor a origem daquela carne, mesmo que seja um lote, que normalmente o açougue compra um quarto traseiro, meia carcaça, que são peças carimbadas pelo sistema de inspeção. Mas o consumidor não vai ter acesso a essa informação porque a peça é grande e eles vão fazer os cortes. Então, como o consumidor vai ter acesso a essa informação? O estabelecimento é obrigado a colocar um quadro onde vai ter essa informação, designando a origem daquela carne, daquele produto, né? Da onde foi consumido, quando consumido, adquirido, né? Se tem sistema de inspeção ou não, como é que é aquela origem daquele produto. Além, né, dessa informação, a gente pode observar em relação a questões de higiene, né? Existem vários aparatos que se tem dentro de um estabelecimento que comercializa carne para evitar, por exemplo, mosca, né, insetos, que é uma questão de segurança, né, que deve ser cumprida pelo estabelecimento e exigido pela vigilância sanitária esse controle, além de um aspecto que às vezes é bastante interessante, que é a questão da observação do ambiente de refrigeração, que às vezes forma aquelas pequenas gotinhas de água congelada, né? Aquilo ali é uma característica de que, porventura, houve algum problema na cadeia de frio daquela carne, porque num ambiente refrigerado, completamente, não tem água
né, e não, derretida. Ela vai estar água ou na forma de Ficam gelo aqueles por completo. gelinhos pequenininhos na vitrine. Isso. A formação daquele gelo na forma de estalactites, né, aquelas pequenas gelinhos, né? Como que aquilo formou? A temperatura aumentou naquele ambiente, o gelo derreteu e a água começou a escorrer. Depois a temperatura foi abaixada novamente e congelou. Então aquilo ali é um indicativo que pode ter tido alguma falha na cadeia de frio, né? Não é uma obrigatoriedade que aconteça dessa forma, pode ter sido algum calor que passou naquele momento e deu uma derretida, mas é um indicativo, é uma forma de observar, né? Outro aspecto interessante a ser observado é em relação às embalagens. Às vezes, hoje em dia, a gente encontra muitas embalagens de filé de frango, por exemplo, já congelado. Dentro do processo tecnológico da indústria, eles são congelados em separado, cada filé em separado. Então, eles não estão grudados um no outro. Quando vem aquela placa... Exatamente. Quando você observa que aquela embalagem está o filézinho todo grudado um no outro, houve algum problema na cadeia de frio, né? E aqueles filés podem ter descongelado um pouco, aí quando congelou novamente, o gelo grudou um filé no outro. Então, aí você tem um problema que pode ser só também um problema que não vai trazer nenhum prejuízo para a saúde, no consumo, mas pode ter é uma questão a ser observada. E aí vem a arma do consumidor, que é a melhor arma que ele tem, é o sensorial. Tem alguma alteração de cor, tem alguma alteração de odor, está dentro da validade comercial, a embalagem está íntegra, né? Bastante importante isso, a embalagem está estufada. A lata também, né? Acontece muito isso. O estufamento da lata significa crescimento de micro-organismo lá dentro, que produziu gás e estufou a lata, né? Que é um ambiente de anaerobiose. Então, a anaerobiose é um ambiente que não tem oxigênio, né? E alguns micro-organismos crescem dessa forma. Então, existem algumas pequenas observações que podem ser feitas. E eu acho que essa questão da lata, por exemplo, é bastante disseminado esse conhecimento. Agora, e os produtos de higiene também precisam ser controlados? Sim, isso é muito importante. Todo produto de higiene, tanto de ambiente, de superfície, ou que vai entrar em contato direto com o alimento, seja o vegetal ou o produto de origem animal, ele precisa ser certificada a sua produção no Ministério da Saúde, registrado, né? Existe uma indústria que vai produzir aquele produto que vai ser utilizado em contato com o alimento, ou higienizar uma indústria, um restaurante, ou um ambiente que vai ter a manipulação do alimento. Todo e qualquer produto que vai ser utilizado nesse ambiente tem que ser registrado no Ministério da Saúde. Então, o dono do restaurante, quando for comprar esses produtos para poder fazer a higienização da sua cozinha, por exemplo, tem que estar atento ao rótulo e esse registro. Exatamente. Mesmo porque a vigilância sanitária vai cobrar essa documentação dele. Isso vai ser cobrado. Professora, em termos de fiscalização, como que você avalia o Brasil? Né? A gente tem esse hábito da fiscalização, a gente está bem aparelhado a respeito desse ponto? Olha, em termos de material humano, nós temos excelentes profissionais que trabalham na área de fiscalização, tanto da vigilância sanitária, como da vigilância epidemiológica, como da inspeção do produto, né, de produtos de origem animal. Que existe uma diferença entre o fiscal agropecuário, que é o profissional obrigatoriamente veterinário, que trabalha na inspeção do produto de origem animal lá dentro da indústria. E esse profissional, ele é funcionário do Ministério da Agricultura. E tem os profissionais que podem ser das mais variadas áreas, engenheiros, fisioterapeutas, médicos, veterinários, biólogos, as mais variadas profissões que trabalham nas VISAs, né, que são as vigilâncias sanitárias. Então, material humano a gente tem bastante. A questão é número de pessoas. O vigilante sanitário, ele é um profissional relacionado ao Ministério da Saúde e a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma autarquia do nosso governo, né? E aí, esses profissionais, eles são gabaritados para exercer a profissão deles, porém o número deles é pequeno em relação à quantidade de estabelecimentos que se tem. Isso é uma dificuldade que se tem no processo de fiscalização, mesmo para indústria quanto para comércio de forma geral. O restaurante, o salão de beleza, todos esses lugares são fiscalizados por
pela vigilância sanitária, até uma instituição de ensino, né, pela questão do ambiente saudável, né, para o indivíduo que está ali trabalhando ou estudando. Então, né? aí acaba, né, para o próprio consumidor, né, para você que está aí assistindo a gente, né, também contribuir nessa fiscalização, não Sem comprando, dúvida. né, é só você não ter cuidado na hora de adquirir e comprar, ter mais cuidado na hora de comprar os alimentos. Né? Inclusive o consumidor pode procurar o responsável técnico e o gerente e comunicar aquela falha. Se o gerente ou eles agem, percebe-se que se age de má fé, o consumidor ele pode ter sua ação como cidadão acionando a vigilância sanitária, ele pode fazer uma denúncia anônima, né? Ele não precisa se identificar. E isso, na verdade, ajuda a fiscalização, porque como fiscal, vou saber que naquele estabelecimento está acontecendo aquela situação de forma repetitiva, em função do número reduzido de fiscais, né? Então, o consumidor pode ser um parceiro muito importante para os sistemas de fiscalização poderem atuar de forma efetiva. Agora, professora, esse segmento, né, da segurança alimentar, né, é um segmento da medicina veterinária, né? Porque Também, né? Uhum. Porque eu queria que você falasse um pouco desse ponto, porque muita gente acha que a medicina veterinária vai cuidar dos bichinhos, né? Dos bichos maiores, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. A medicina veterinária, ela é uma profissão, sou suspeitíssima para falar, mas ela é uma profissão fantástica, porque é um profissional que pode trabalhar nas mais diferentes áreas possíveis, né? A veterinária ela é dividida em 4 grandes áreas de atuação, que é a área de clínica, a área que a gente chama de pequenos animais, são os animais domésticos, que aí vai ter todos os pequenos meandros relacionados à clínica, cirurgia, né, parte laboratorial, né? Tem a grande área dos animais de grande produção, que também vão ter os mesmos meandros de produção, clínica, cirurgia, diagnóstico laboratorial, etc. e tal. A grande área da tecnologia de alimentos, né? E a grande área de saúde pública. Né? A área de saúde pública está muito vinculada à parte de tecnologia de alimentos, mas ela é comum também a pequenos animais e grandes animais, porque esses animais eles podem ter doenças que podem ser transmitidas para o homem, que são as chamadas zoonoses. Na tecnologia de alimentos, por exemplo, o veterinário é um profissional extremamente importante, porque dentro da indústria, como eu já havia comentado, todo produto de origem animal, ele é única e exclusivamente fiscalizado inspecionado, é o termo correto, pelo veterinário. E professora, como que o curso de medicina veterinária do Unifeso, ele está preparado para lidar com esse tema da segurança alimentar? A estrutura da faculdade veterinária da Unifeso é muito boa, né? Eu, quando vim trabalhar aqui, me surpreendi muito positivamente com a estrutura que se tem aqui, porque a gente tem uma estrutura laboratorial interessante, né, para análises microbiológicas de alimentos, para análises físico-químicas de alimentos. Tem visitas técnicas que nós tentamos levar os alunos para conhecer um abate. Recentemente a gente levou uma turma para fazer uma visita técnica no São José do Vale do Rio Preto, para ver um abate de aves, né? Como é aquilo, é diferente você pegar o aluno, tirar da teoria e botar na prática, né? Tem, por perto aqui da instituição, existem várias áreas produtoras, né? Tanto de abate de suínos, como de aves, como produção de produtos derivados do leite, né? Isso tudo perpassa pelo conhecimento relacionado à veterinária dentro da área de tecnologia de alimentos. Professora, eu quero agradecer muito. Eu que agradeço a oportunidade. Pela sua participação no nosso programa. Muito obrigada. Obrigada. E para você que nos acompanhou até agora também, nosso muito obrigada. Lembrando que todo o conteúdo do Conexão Unifeso você assiste no nosso canal no YouTube. Até semana que vem.